que juntou a gente, eu acho? Claro, nós tínhamos a mesma idade, estávamos no mesmo curso e, vamos dizer, tínhamos um grupo que incluía ainda Licinha, Sérgio Santeiro, Sidney Miller. É um grupo assim de uns 6, 7. Então, o que que a gente fazia? A gente fazia programas juntos. A gente ia à praia juntos, na casa da Licinha, que a Licinha morava na Aníbal de Mendonça, a casa dos pais dela. Mas o que eu acho que me aproximou mais da sua mãe foi que eu e ela e o Gabeira, durante muitos meses, sua mãe já trabalhava no Jornal do Brasil, nós nos encontrávamos no Leblon todo fim, no início de noite, no Real História, um daqueles ali, que eu nem me lembro o nome dos outros. Do Real História eu estou lembrando, não sei como é que vem na cabeça. Que a gente comia ou bebia chopp, e era um momento muito turbulento e muito complicado para nós três, porque o Gabeira estava já tentando nos convencer, nós dois, para aderir às organizações de esquerda, e eu acho que a sua mãe reagiu de uma maneira, quer dizer, eu reagi de uma maneira, vamos dizer assim, cagão, né? Quer dizer, eu tinha medo daquilo. A sua mãe reagiu com um raciocínio político, que o Gabeira não concordou, mas nós éramos amigos, então eu acho que esses meses juntou uma coisa afetiva, de amizade, mas também esse impasse, esse perrengue, entendeu? Porque era uma coisa importante que nós tínhamos que dar uma resposta, fosse qual fosse, certo? E ele entrou. Então, para nós, isso daí calou fundo, tanto para mim como para ela. Eu acho que isso juntou a gente mais. E a outra coisa foi que na faculdade, o diretório era comandado pelo Vicente Plaitrevas, e o Vicente, ele começou a definir tarefas políticas para nós, certo? Eu e sua mãe fomos cumprindo, quer dizer, mas eu não queria entrar para organização nenhuma, e ela estava mais inclinada para o negócio dos católicos, no momento. Eu dizia, não, eu participo do negócio, mas eu não quero entrar nesse negócio de reunião com o Vicente, não, isso eu não quero. Quais são que a missão política que eu me lembro que foi complicado para nós? Foi no dia do golpe, na véspera, nós dois levarmos mensagens à Rádio Nacional, porque a Rádio Nacional era um negócio baluarte, e nós levamos, certo? E a outra coisa que foi uma experiência traumática para nós dois, que vivemos juntos e apanhamos para dedéu, foi que nós estávamos na faculdade de medicina quando veio a coisa, e nós apanhamos mesmo, certo? Tanto ela quanto eu. Mas não fomos presos, apanhamos, passamos pelo corredor e saímos fora. Eu fui para casa, ela foi para casa. Na noite seguinte, nós dois fomos a um concerto na sala Cília Meirelles, um negócio desse. Que muitos dos estudantes que estavam lá para ver o que tinha acontecido. Então, eu estou dando esses que eu não acho que as coisas se aproximam assim, porque é que teve muitos ingredientes da junção. E eu acho que a junção que deu mais liga ainda foi que quando ela disse que também queria fazer o exame para São Paulo. Eu que tinha formulado primeiro. E que ela tinha dúvidas, que ela preferia fazer. Então nós tivemos a entrevista, fomos aprovados os dois, e ela decidiu que o museu estava abrindo e que ela ia fazer o museu. Então, vamos dizer, isso os prolegômenos de como é que a coisa... Quando eu vim para São Paulo,
ela era uma figura para mim afetivamente tão importante que nós mantivemos uma relação por carta, porque não tinha internet naquela, era muito tempo. Eu, talvez revirando as minhas coisas, talvez até encontre as cartas dela, certo? Eu escrevia, ela escrevia. Então, nos primeiros meses, aquilo foi muito importante para mim, porque eu não conhecia ninguém em São Paulo. Não é que eu não conhecia ninguém, eu não conhecia ninguém mesmo, certo? Então, primeiras amizades que eu tive foram entre os estudantes, Vânia Santana, foi aos poucos. Então, os primeiros meses, o primeiro ano, eu ainda fui muito ao Rio. E no Rio, eu tinha esse grupo da faculdade, mas eu tinha um outro grupo, que era o grupo com quem eu fiz teatro, Tite, Tetê Medina, Gilberto Velho. Gilberto Velho não fez do grupo, mas ele era do grupo. Sebastião Lacerda. Então, eu trouxe sua mãe várias vezes para as reuniões desse grupo, que a gente jogava carta, não fazia festa. Em geral, era carta, tinha um bebum e muita conversa, certo, sobre autores, livros, poetas, essas coisas. Eu trouxe às vezes a Licinha e sua mãe, mas mais sua mãe. Então, vamos dizer, a coisa começou por aí. E nós não perdemos, quer dizer, poderia ter perdido. Nós não perdemos a ligação, mesmo depois que eu vim, certo? Então o começo foi isso. Ela fez o doutorado com a Ruth, ela vinha fazer o curso, ela dormia, a gente saía, todo o tempo a gente... eu fui ver o doutorado dela. Eu fui ao doutorado dela e teve também um episódio que, como é que era um negócio de publicar o quê? Um negócio na revista da FGV. Eu era o editor. A gente, vamos dizer assim, a gente tinha uma troca que não era... A troca intelectual era importante, mas nós tínhamos uma história atrás. E essa história sempre pesou muito. A figura do Gabeira, quer dizer, eu não vejo o Gabeira há décadas, vejo ele na televisão, eu tenho a maior simpatia, eu gostava muito dele, gosto dele, mas foi muito importante para nós, esse negócio, foi um entreveiro, assim, era um impasse, porque aquilo se colocava como, o que vocês vão fazer diante dessa situação? E eu acho que a minha formulação de vir para São Paulo tem um pouco a ver de, bom, diante desse impasse, eu vou tentar um negócio que está fora dessa jogada. Mais tarde, uma outra entrevista que eu dei há muitos anos, eu falei que eu não fui para o Museu Nacional porque eu não queria estudar índio. Tinha isso também, porque na minha cabeça, eu nem sabia direito o que era antropologia. Então, mas o mais importante não foi isso, mas eu acho que o mais importante foi nós estávamos nos posicionando em relação a alternativas que se colocavam. Ela tinha uma coisa mais madura, eu acho, do que eu, e mais independente, e eu acho que ela atinava politicamente melhor do que eu vejo hoje, porque ela trabalhava. E isso dava para ela ela era colega do Gabeira. Então, isso dava para ela uma jogada diferente da minha, porque eu não trabalhava, eu vivia do dinheiro do meu tio, certo? Eu não precisava trabalhar, eles me pagavam tudo. Na França foi outro momento, que eu acho que ela teve um papel importante aí no negócio da França, porque ela acabou tendo ligações importantes na França, claro, de toda a ordem. Então, isso também deu para ela uma entrada no centro que eu nunca tinha visto nenhum brasileiro ter antes de mim. Então, por quê? Porque ela tinha ficado um tempo. Que é muito difícil, você não mora, você criar isso. Isso é impossível.
Imagina que o francês, porque eles não são, não é toda na casa deles, isso não existe, quer dizer, é um negócio trabalhado, certo? Demora para. E eu acho que ela conseguiu isso, e conseguiu isso de uma maneira, a maneira dela, que era, ela conseguiu isso sem, quer dizer, determinando um pouco qual era o espaço em que ela podia se movimentar. Eu também achei isso bacana. A coisa da história intelectual, eu acho que quando quando eu fiz 60 anos, teve um negócio aí que ela veio falar, foi muito bacana o que ela falou. Eu nem tenho esse texto, não Eu sei. procurei, não achei. Não acho esse texto, eu já procurei também, não achei. Eh, e por que que eu ia falar disso? Ah, não. Ah, então, nessa fala dela, depois eu conversei com ela, e eu acho que foi a primeira vez que ela falou sobre história intelectual para mim. Não assim, de uma maneira abstrata, certo? Ela falou: "Ah, eu estou pensando, em mexer com alguma coisa na tradição antropológica". Eu acho que ela não tinha escolhido ainda quem, porque tinha os arquivos, mas ela estava cogitando. Foi a primeira vez que ela me falou disso. A apresentação do Liszt, eh, eu que convidei ela para fazer. Por que que eu convidei? Porque ela sempre gostou do Liszt. E ela falava disso na formação dela no museu, que era o livro que tinha. Eu um pouco comprei o Liszt por causa dela, certo? Quer dizer, comprei os direitos do Liszt, né? Porque o livro teve que ser traduzido. Uhum. Então, como ela foi tentando, eu acho o artigo dela sobre o negócio do moço Levi-Strauss fabuloso, acho uma obra-prima. É, quando ela foi investindo nisso, então vamos dizer assim, como nós tínhamos tido objetos muito diferentes, que não é que conversavam um pouco, é que eram materiais diferentes, tradições intelectuais diferentes, de referência. Aí aproximou, eu acho. E eu nunca tinha falado, eu acho que esse negócio do Gabeira, porque eu acho que, como inclui ele, e eu, mas é uma coisa que não foi vivido por nós três, certo? Eu não estou falando nenhuma inverdade. Nós nos encontramos praticamente todas. Sua mãe saía do jornal, eu morava já em Copacabana, nós íamos para o Leblon, os três, e eram, aquilo não acontecia. Sabe essa coisa de bar, papo de bar que não acaba nunca? Uhum. Essa história política das opções, mas foram noites e noites e noites e noites. E teve, e esses eventos que eu te contei, porque esses eventos foram marcantes, a surra que nós levamos, não, foi horripilante, porque antes de eles, nós estávamos todos num corredor. Aí começamos a ouvir o barulho deles subindo a escada, que não era no primeiro andar, era no primeiro andar, não era embaixo. E aí, uns alunos da medicina que estavam juntos disseram: não, a gente pode entrar na sala dos cadáveres, que era do lado, que estava meio trancada. Eu falei: Deus me livre, agora que eu estou realmente ferrado. Ou é cadáver ou é cacetete, entendeu? E, e ela achava que nós não íamos. O tempo todo ela me disse: não, eles vão parar, porque como é que eles vão bater na. Nós éramos 50, nós tínhamos ficado lá a noite inteira. Isso foi de madrugada, 1 hora da manhã, 1h30 da manhã, sei lá. Eles foram encurralando a gente. Foi uma experiência, para mim, foi muito penosa. Na formatura, O eu. nome da turma. Não, é que eu e ela, agora não me lembro no detalhe, mas eu e ela não queríamos o Cândido Mendes, entendeu? Uhum. Mas nós fomos derrotados. Ele foi eleito. Uhum. Pela turma, ele teve lá. Eu não me lembro se nós queríamos Manuel Maurício, não me lembro quem que nós. Nós escolhemos um outro cara, acho que é um cara de filosofia. eh, eu não me lembro, esse detalhe eu não lembro. Da coisa do Gabeira eu tenho muito mais clareza. Mas teve uma. Mas nós engolimos e
incorporamos, fomos ao almoço, que ele deu um almoço milionário para a turma, naquele negócio que tem em frente, aquele clube que tem em frente à faculdade, o Yacht Club. Ele deu um almoço para a turma formidável lá, nós fomos. A gente tinha, vamos dizer assim, uma a gente tinha assim uma fala política muito aproximada na coisa da faculdade. Aham. Mas isso não era tão longe dos outros, era tudo. Você está dizendo, estou vendo, nós tínhamos um candidato e os outros tinham um outro candidato que era ele, porque ele tinha muita influência institucional no curso, né? Aham. Era ligado aos padres católicos, e nós não queríamos, mas isso não. E a coisa social, a gente foi a muita festa junto, eh, em muitas situações, mas eu acho que as definições, a aproximação afetiva tem muito a ver com a coisa política. Do início, eu acho que Aham. teve a ver. Porque também na coisa política, a coisa afetiva não está separada, porque Claro. aquilo era significaria um estilo de vida, era uma opção complicada. Uhum. Sim. Depois, quando saiu o livro do Gabeira, que eu fui ler, eu vi o tamanho da encrenca, entendeu? Aham. Que ele tinha se metido, entendeu? E essa era a encrenca que nós estaríamos.